Insta da Casa Verde. Esperar o povo entrar. A Fê já chegou. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Vamos bater um papo sobre constelação. Oi, Helenara. Boa noite, boa noite, boa noite. Casa Verde aqui. Muito, muito, muito feliz com essa noite, com esse movimento que a gente vai fazer aqui hoje. Além de um bate-papo super especial com duas feras. Vamos poder fazer perguntas, né, como a constelação familiar pode te ajudar, tanto a nível pessoal, ou para você que já é terapeuta, hoje a língua tá que tá. Você que já trabalha com terapias, o quanto isso pode te ajudar em consultório. Então vamos chegando, já convido, vou chamar os nossos convidados. Friozinho na serra pede um chá. O ritual do chá. Boa noite, Clélia. Vamos convidar os amigos aí, gente. Vamos falar sobre constelação. Os professores vão responder perguntas. Então, esse é o movimento de hoje. E para quem não me conhece, quem vai assistir na reprise depois, né, que essa live vai ficar gravada. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Rosa, sou a proprietária da Casa Verde Terapias, né? E essa live de hoje, nós vamos falar com dois feras em constelação familiar, que a Casa Verde está fazendo uma grande parceria. Nós vamos contar como isso aconteceu, né? A importância da gente estar aberto, da gente vibrar e encontrar pessoas bacanas, né? Que o universo traga parcerias. Então, pra gente perceber também, tudo é importante quando a gente gera esses movimentos de quando é terapeuta, ou mesmo que você não tenha espaço. Boa noite, Audrey. Mesmo que você não tenha espaço físico, mas você trabalha, mesmo que seja com terapia online, o quanto é importante essas parcerias né, e também lidar com elas. Isso é uma coisa que a constelação também nos ensina, né? O quanto é importante a gente saber entrar numa parceria, no equilíbrio. Então a gente vai abordar um pouquinho de tudo aqui hoje. E vai ter muitas lives, né? Porque é uma parceria que está começando e com certeza vai ter muitos frutos. Deixa eu convidar a Fernanda, que ela já está aqui. E aí, daqui a pouco... O Adamo Cearense, querido. Oiê! Ai, ai, ai. Arruma essa internet aí. Tá me ouvindo bem aí? Deu? Tá baixinho. Eu tô te ouvindo bem. Me diz como é que tá baixinho pra ti? Deixa eu ver se é o meu volume que tá baixo. Fala. Tá. Senão eu vou tentar tirar os Agora tá fones bom. pra ver se fica melhor. Não, tá Ficou bom. melhor? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Pode usar o fone. Tá bem. E o que é bacana, Oi. né? A gente é amigas. A gente se conheceu numa formação em constelação familiar, a gente é amigas e também somos prof uma da outra, né? Porque para mim a Fernanda, assim, já se tornou uma referência em constelação familiar, então isso é muito, muito, muito legal. Eu tava falando, né, Fê, da importância da gente saber entrar numa parceria, né? E o quanto consteladores a gente está o tempo inteiro observando isso, né? E a Fê respira constelação. Eu tô indo por esse caminho porque eu acho que é uma forma de a gente ter uma vida mais equilibrada, né? Facilita a nossa vida entender constelação. Muito, né? Então, foi assim. E a importância da gente também estar preparado para atrair parcerias e saber como lidar com elas para elas darem bons frutos, né? Sim. Então é uma honra, né? Eu hoje estar nessa parceria com a Casa Verde,
onde foi a minha primeira formação em constelação familiar. Então, eu fiquei muito honrada, Márcia, quando recebi o teu convite para aceitar essa empreitada aí de fazermos esse movimento. Estou muito honrada e feliz. Ai, nós também, né? Eu e a Fer, a gente se conheceu em 2019. A Casa Verde já organizou 2 formações em constelação, né? Era com o nosso saudoso Prof. Nelson, né? Que de alguma forma está aí nos auxiliando, né? De um outro plano. E em 2017, acho que foi, e 2019, que foi quando eu conheci a Fernanda, né? E o Dani, esposo dela, a gente fez a formação juntas. E aí a gente ficou em stand-by um tempo e ano passado, né, veio esse movimento de convidar a Fia para fazer alguma coisa ali na Casa Verde, e aí depois veio a ideia da formação, porque eu sou muito seletiva, né? Eu acho que eu tenho o DNA da Luz da Serra, do Bruno, da Paty, eu acabo sendo um pouco. Eu estudo muito as pessoas que vão fazer qualquer trabalho na Casa Verde, sabe? Eu acho que tem que ter afinidade com o propósito da casa, tem que ter afinidade comigo, né? Que eu estou à frente da casa, então eu aprendi a me posicionar dessa forma, também a constelação me trouxe isso. Então, e como a Fê tinha um laço muito estreito com o Prof. Nelson, e o quanto o Nelson, além de ser uma referência para mim em constelação, que foi com quem eu fiz a primeira formação, o próprio Reiki, né? O Nelson foi o responsável pelo Reiki no Rio Grande do Sul. Então, ele foi 2 vezes muito importante na minha trajetória, né? E quando eu falei, eu pensei em fazer uma formação, logo já veio a Fê na mente. E aí a Fê trouxe um cearense. É cearense, né, Fê? É cearense, é cearense. Eu acho que daqui a pouquinho ele tá chegando aí também. E sim, né? O Nelson, o legado dele vive em nós, com certeza. Ele, dentro do ser de luz que ele estava encarnado, agora em outro plano, ele tá fazendo conexões cósmicas mais do que já fazia aqui, né? Porque se tem algo dele que vive em nós, a energia do Áster, dos campos Áster, constelar dentro de um campo Áster, e toda essa ultra consciência. Então, sem sombra de dúvida, né, Marcinha, quem teve a oportunidade, algo que ficou muito forte para mim, na primeira aula do Nelson, ele comentou, quando ele explicou os campos morfogenéticos para nós, ele falou sobre estar na presença de um sábio, né? O quanto isso, e quanto nós falamos isso, nós como espécie, estar na presença de um sábio, porque na conexão desse campo, né? Nada do que fica vai que não deixa um pedacinho em nós, né? Então, toda vez em que a gente se encontra e fica dentro do mesmo ambiente de um sábio, essa sabedoria também é acessada pelo nosso campo. Então, ter tido a honra de acessar o campo dele em matéria é algo que é um merecimento, sem dúvida, da nossa alma, né, Marcinha? E de tantos outros alunos que passaram por ele, seja no Reiki, no Aster ou na constelação. Verdade. E a minha primeira formação, ele sempre foi muito pioneiro aqui no Sul, né? O Reiki, depois a formação em coach que eu fiz com ele. Nossa, não. Foi a primeira pessoa que. Daí, olha a turma, né? Primeira turma de formação de coach da Casa Verde. Bruno Gimenez, Patrícia Cândido, Aline Schulz, Márcia Rosa, e acho que tinha mais umas 3 pessoas que eu não lembro o nome. Então, ele sempre foi muito pioneiro nesse sentido aqui no Sul. E tu imagina o frio na barriga que dá, né? De seguir o legado dele aí na Casa Verde. Mas eu tenho certeza que não podia estar em melhores mãos. Obrigada, minha amiga. Obrigada pela confiança. Então, até que o Adamo vai chegando aí. Não sei se tu já mandou o convite para ele, Marcinha. Ele tá aí? Eu não sei. Tenta mandar o convite que eu não consegui ver todo mundo que entrou. Tava conversando aqui contigo. Deixa eu ver. Acho que ele não entrou. Tá bem. Enfim. Não. A formação em constelação familiar, pra gente ir dando início até que o Adamo chega por aí, ela transforma a nossa vida, sim, independente se a gente vai usar essa ferramenta profissionalmente, né?
Ó, oi para Isa, a Isabela, que é a esposa de um dos professores da constelação, que vai dar o módulo de direitos. Então, beijo, Isa, deve estar com o Pedro, que é um dos professores, que vai dar um módulo com a gente. Um beijo aí. Travou. Né? Cada pessoa que sentiu o chamado para isso. Ou se não sentirem trabalhar com isso, né? Independente de qualquer outra profissão que tenha. O que eu percebo? Talvez Peraí que tá travando. Tá travando para vocês também, gente? Coloca aí, por favor. Me falem se tá travando para vocês também. Tá travando, né, Isa? Fê, você caiu aí. Ó, a Fernanda caiu. Vamos ver ela entrar, a gente... Peraí que ela já volta. Opa, peraí que eu aceitei a pessoa errada, eu acho. Ai, eu... Peraí. Quase que eu tava acertando outra Fernanda aqui, gente. Peraí. Tô aqui. Entrar ao vivo com o Fernando. Oi, Dani. Voltei Voltou. aí. Acho que agora foi. Sim, tô aí. Estão me vendo? Tá. Sim. Então, falava sobre a formação em constelação, Marcinha. Porque independente de sermos terapeutas ou da profissão que a gente tenha, né, é algo que a gente leva para a vida. É uma mudança de postura, né? Quem já teve a oportunidade, seja de fazer uma constelação, assistir uma constelação, participar da constelação de outra pessoa, a gente sabe o quanto muda, a gente vira uma chave no nosso inconsciente. Então, a formação em constelação, ela serve, vamos dizer, para todos, né? Talvez nem todos estejam prontos ou nem todos sintam o chamado. Mas independente da linha de trabalho, se vai trabalhar com... Ó, o Adam chegou aí. Se vai trabalhar com isso ou não, há uma formação, né? E também na estrutura que nós vamos apresentar aqui, ela serve para nossa vida, independente de trabalhar com isso ou não, de ser um terapeuta ou não. Porque é uma mudança de postura, é uma mudança de conduta, e é onde a gente vai conseguir entender de forma prática, não só a teoria da constelação, e quantas frases lindas que a gente conhece do Hellinger, textos lindos, mas entender como isso funciona na prática, perceber como as ordens do amor estão fora de ordem ou em ordem na nossa vida. Então, eu acho que é isso independente. que me... Desculpa te interromper. É Não? isso que me encantou, sabe? Eu acho que como a Fernanda tem uma vasta experiência ali em consultório e várias outras... Oi, Adamo! Olá, boa noite. Bem-vindo! Obrigado. Como a Fernanda tem uma vasta experiência de consultório e ela não, ela, gente, é incansável em estudar. E o Adamo também, né? Então, trazer, não vai ser só uma formação em constelação. E é isso que eu sinto falta no que eu vejo, né? É aquela coisa assim, é primeiro eu, bem isso mesmo, assim, eu vou me trabalhar para então saber se eu vou querer trabalhar com isso. E aí eu dou o meu pessoal, né? Eu fiz formação, depois eu fiz algumas mentorias com um professor que inclusive encontrava a Fernanda em todas. E eu lembro que na última mentoria ele falou assim: eu não quero te ver na terceira mentoria, Márcia, vai constelar. E eu não constelo, só que dentro dos meus atendimentos, quando eu vejo, eu constelei. Então, assim, é você deixar fluir. Então, às vezes, eu não vou fazer porque eu acho que eu não vou conseguir, ou não sei o quê. Se
vai aflorar. E eu acho que é esse o que eu senti muito na feira do Adamo, o desejo deles fazer a gente sentir segurança, a gente explorar o nosso melhor, sabe? Completa aí, Fê. É esse o sentido, né? Independente disso, né, Marcinha, é o quanto eu uso na minha vida. Por quê? Daqui a pouquinho eu já vou passar a bola aí o pessoal que está assistindo já vai saber aí que carinhosamente eu chamo o Adamo de bichinho, né? Então, daqui a pouquinho eu vou deixar então o Adamo se apresentar, mas só para concluir o raciocínio, tudo aquilo que a gente entende como uma expertise, né? Que, aliás, é uma palavra da moda, né? Qual é a tua expertise, né? Da onde tu é? E todo esse processo, Marcinha, é a gente entender o quanto nós acessamos algo para tentar levar para alguém. Por isso que a primeira etapa do curso chama um constelador só leva o seu cliente até onde ele foi. Né? Então, até onde tem cura no meu campo, para que alguém se aproxime de mim e eu possa levar algo para essa pessoa. Né? Então, independente de qualquer coisa, quando nós temos a expertise, quando nós acessamos essa cura, esse processo, quando nós entendemos como as ordens do amor estão fluindo na nossa vida, ou não fluindo, né? No contrafluxo, a gente entende a teoria, né? Experienciando, vivenciando ela. Vou passar a bola aí pro bichinho, que dele se apresenta. Tá, eu quero completar esse raciocínio, mas vou apresentar rapidamente, né? Eu sou Adamo Brasil, estou aqui no Ceará. Em agosto desse ano eu completo 10 anos de consultório como psicanalista. Sou profundamente interessado por psicossomática e atuo em projetos, né? Atuei muito em projetos relacionados a câncer, fazendo essa investigação entre emoção e corpo, né? Aí trabalho com programação neurolinguística, com hipnose ericksoniana e vim para as constelações recentemente, acredito que em 2019. Eu costumo dizer que é oficialmente agora, no passado, em 2020, né? Que realmente é onde eu tenho mais experimentado as constelações e estudado as constelações. E fui porque o Bert Hellinger estudou com o Erickson, que era um autor que eu estudo, né? Mas é justamente do Bert que eu quero falar sobre isso que Fernanda estava falando dessa informação que fica no campo. Quantas constelações o Bert abriu já mais próximo de morrer do que no início da carreira, em que ele não falava absolutamente nada e que ninguém sabia o que estava acontecendo ali, e a pessoa saía com uma sensação de transformação. Nem sempre saía com uma sensação agradável, mas uma sensação de transformação. Então, esse contato, não tem como você colocar uma água. É como se você colocasse uma água na geladeira, com as coisas lá dentro da geladeira tudo abertas, e não quisesse que ela pegasse gosto. Né? Então, é óbvio que uma água que fica dentro de uma geladeira por não sei quantas horas, com um monte de comida aberta, vai ter sabor. E é isso, assim, eu acho uma das coisas que eu mais admiro nas formações de constelação, a gente prezou, é trabalhar o máximo possível os nossos conflitos, as nossas questões, a nossa história de vida, porque é um exercício diário, né? Não tem muito segredo, na verdade. A informação, as constelações nos ajudam, mas a gente vai entrando numa postura, no posicionamento diariamente. E isso que o Adamo falou, até acho que é uma máxima da PNL, né, Adamo? Ninguém pode dar o que não tem. Eu acho que é da PNL essa máxima, né? Então, essa informação que fica no campo, assim como a água que pega gosto na geladeira, ou como são feitos florais, né? Próximos das plantas e tantas outras coisas. Essa informação do campo morfogenético. Então, como nós vamos trabalhar com algo e não temos essa informação no nosso campo? Então, a ideia quando tu me chamou, né, Marcinha, para a gente fazer esse projeto. E depois, quando eu conheci o Adamo, com a experiência dele na psique, a experiência dele como psicanalista, com a PNL, com a hipnose,
E agora, entrando no campo da constelação, eu disse, Adamo, tu não aceita essa empreitada aí com a gente, né? Então, a ideia é, teremos professores com anos de experiência, né? Estamos fechando aí já com pessoas que estão há 20 anos nas constelações, como a Maria Justina, né? Ali de Caxias do Sul. Outros tantos professores que foram nossos professores, as veterinário sistêmico, que foi quem olhou para o que os animaizinhos representam para nós, né? O direito sistêmico. Então, quanta informação a gente vai estar trazendo dentro de cada um dos módulos, a expertise de alguém que está usando aquela ferramenta na vida. Isso é o mais importante. Então, muitas pessoas que têm nos procurado depois que viram os posts, né? Uma das grandes perguntas, Marcinha, é quem serão os professores? Né? Então, eu e o Adamo e a Márcia somos os mentores da ideia, né? Os idealizadores, mas para cada um dos módulos, por exemplo, olha só que legal, o módulo mãe, né? Que é o terceiro módulo da etapa inicial, onde a gente vai poder perceber a nossa conexão com a função mãe e com a nossa mãe real. Esse módulo, como eu poderia dar, né? Que não sou mãe, e como o Adamo poderia dar, que também não é mãe. Então, nós temos uma consteladora. Essa sensibilidade, sabe? Uhum. Então, estamos trazendo uma consteladora com experiência para dar o módulo mãe. Que é uma baita de uma prof, né? Que foi prof de nós três, né? A prof Sheila. Sheila Ortiz. Faz um trabalho incrível com mulheres, ou mulheres de seda. Então, é uma pessoa, assim, que vem com tudo para ajudar. E ela pega pesado no bom sentido, né? Tu sai muito... Tu trabalha muito. Todos os módulos, mas a Sheila, né? Enfim. E também tem o professor Mesquita, né? Que também já aceitou o convite, que é psiquiatra, trabalha na área da psiquiatria e, inclusive, né? Um baita de um profissional que a gente conheceu através do Nel, meu psiquiatra, né? É meu psiquiatra, inclusive. Né? E ele é incrível, né? A aula dele em 2019 foi surreal. A visão que ele traz dessa linha que ele trabalha também é muito surreal, assim. Muito transformador. Marcinha, então essa ideia, né, principal para a gente passar para o pessoal, que sim, eu e o Adamo, né, e tu, hoje, né, à frente da Casa Verde aí, sim, nós somos recentes, vamos falar recentes nas constelações, no tanto de que terão professores com muita experiência, mas nós idealizamos isso com uma visão mais moderna do que seriam as constelações. Assim como o Adamo falou, quem já conhece um pouquinho de constelação que está aí ouvindo, ou quem não conhece, pode, a partir disso, procurar para olhar. O Hellinger percebeu as consciências, né? Então, quando ele começou a constelar numa consciência pessoal. O que seria essa consciência pessoal? Onde nós encontramos culpados, né? Eu me sinto culpada e culpo alguém. Então, essa seria a consciência pessoal. Quando o Hellinger encontrou a Sophie, que foi a segunda esposa dele, eles acessaram uma consciência coletiva, eles se aprofundaram mais, eles conseguiram perceber que algo que acontecia longe interferia em todo o resto e que estávamos todos interligados, que não existiam culpados, mas sim que um estava a serviço da experiência do outro. No finalzinho ali da vida do Hellinger na Terra, ele já estava acessando a consciência espiritual, onde o Adamo, quando entrou aí, foi perfeito na sua colocação, de dizer, ele já estava num movimento de silêncio, aonde sem falas já poderia se perceber coisas. Então ele chamou essa consciência da consciência espiritual. Quando ele faleceu, ele deixou alguns escritos e alguma coisa registrada, que até a Sophie trabalha hoje, com uma consciência que já era acima de tudo isso, que seria uma quarta consciência,
que até agora não foi batizada, né? Então, existem várias consciências e isso é um crescimento. Então, nós idealizamos esse projeto, então estamos trazendo os profs mais antigos, profs que nos passaram conhecimento, né? Para que a gente possa trazer a expertise da experiência do campo de cada professor, dentro da sua área, né? Posso eu dar o módulo mãe? Pode o Adamo dar o módulo mãe? Claro que sim, nós estudamos a teoria. Entretanto, nós não temos essa informação no nosso campo. Então, trazer uma professora que é mãe, que vivencia a experiência da maternidade, tem a informação no campo. Então, a gente estamos procurando, né, nós três aqui, os idealizadores disso, pensar em cada um dos detalhes daquilo que é importante, da forma com que a gente enxerga a constelação. Sim, Pode falar, Adamo. E o bonito disso tudo é porque a gente... uma das coisas que eu me identifiquei muito quando eu cheguei nas constelações foi essa relação com o campo, porque o Erickson dava um outro nome, mas era um trabalho semelhante. A técnica era diferente, é diferente, mas a lógica, né, da interação através do campo é semelhante. Nossa, assim, como que as coisas foram acontecendo e como que o curso foi esse projeto, né? O fenômeno foi surgindo através do campo, né? Assim, há um ano atrás eu nem conhecia a Fernanda, né? Assim, a gente acho que nunca tinha nem se visto nos eventos online, né? Então é muito curioso como que as coisas foram surgindo, foram acontecendo, como que isso estava no campo e que nós três só estamos materializando isso, né? E a Fê fala essa coisa sim, tem muitos professores, o pessoal quer saber, né, quem vão ser os professores e tá tudo ok, né? A gente tá pensando muito bem nisso, mas o quanto a gente tá preocupado na questão da pessoa respirar a constelação desde o primeiro minuto que se inscrever no curso, porque já vai começar, se inscreveu para o curso já tá no campo, né, dessa formação. Né? Então, eu acho que é o que a Fernanda falou também. A gente vai trazer um outro olhar, né? Uhum. E agora entrou aí, deu uma boa noite para nós, acho que tá com a psicóloga Márcia, que é uma das profs do módulo de sexualidade sistêmica, né? O quanto a nossa vida sexual, o nosso prazer ou a nossa falta de prazer está ligada diretamente à vida sexual dos pais e de todos os antepassados. Ó, tá botando aí sucesso absoluto. Então, a Márcia Benevides, que é uma psicóloga com experiência, né? Terapeuta sexual, não sei se chama assim, tá, amiga? Qualquer coisa tu escreve aí para nós como é que chama. Com toda essa experiência, dá para seguir ela, também olhar. Ela vai dar o módulo de sexualidade sistêmica. Então, essa é a base, né, do fenômeno, quando nós também escolhemos o nome, né, Marcinha? Porque tivemos formações na nossa caminhada, onde sim, vamos ensinar muitas técnicas, mas que o grande segredo da constelação está no fenômeno que ela apresenta, né? Então, por mais que a gente domine as técnicas, que a gente vai aprender a fazer com bonecos. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: Fernanda, eu quero usar só atendimentos individuais na formação de vocês. Vou aprender a constelar com bonecos, né? Então a resposta é sim. Mas independente de ser bonecos, o Nelson fazia constelação com post-it, lembra, Marcinha? Gente, eu já fiz movimento sistêmico no consultório, eu não tinha nada, eu nunca comprei os bonecos para vocês terem uma ideia. Eu não tenho boneco. Tinha uma plantinha que tinha aquelas casquinhas. Gente, eu fiz um movimento sistêmico com aquelas casquinhas que tava ali enfeitando a florzinha que tava em cima da mesinha. Eu já vi o campo ali. Falei, vou fazer um movimento aqui, criança, pai, mãe. Peguei as casquinhas e com meus vidrinhos de spray que tem no consultório também já constelei. E foi. Então, algumas pessoas perguntam sobre isso. Então, na verdade, nós vamos durante toda a formação
ensinar várias técnicas de atendimento, né? Essa é a ideia. Mas a principal ideia da nossa formação e dos nossos professores é apresentar os fenômenos, né? Apresentar de que forma? Nos tornarmos conscientes deles, porque eles se apresentam em todo o tempo. A forma que nós dispomos os móveis da nossa casa, a forma com que nós nos posicionamos em uma conversa, a forma com que nós nos referimos às pessoas, aos animais. O fenômeno já se apresenta aí. Então, estar desperto para isso, olhar o quanto nós temos todas as informações e todos os recursos necessários para o nosso movimento na Terra. Essa é a grande ideia do projeto Fenômeno. E eu vou falar rapidinho, porque eu fiquei muito encantada com o fato que aconteceu com a Fernanda e comigo, né? Ela veio ministrar um workshop na Casa Verde, que é Chakras na Visão Sistêmica, que é surreal, né? E eu comprei um casal de índios xamãs de 1 metro e pouquinho, estavam lá bonitinhos, e estavam atrás do flip chart e ela estava escrevendo. De repente, e eu como aluna, ela olha para o meu casal xamã e fala assim, quem botou esses xamãs aqui? Eu falei, eu dela. Quer olhar para isso agora? Olha só, gente. Então, a gente começa a ter essa percepção de olhar tudo, né? Eu tinha colocado invertido o homem, né? Eu tinha colocado invertido o homem e a mulher. Aí isso, né? Pode gerar bipolaridade, nananana. Aí fui lá, fiz um movimento, troquei, né? Com as falas de cura e tal. Fiz o movimento, coloquei o homem na esquerda, a mulher na direita, olhando de frente. E sentei. E aquilo continuou me incomodando. Eu continuei falando as frases e a Fê só no meu... Tudo bem aí? Não, mas vai ficar. Tá bom. Aí passou, aceitei. Aí, olha só como isso é forte. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, entra uma outra terapeuta, que a gente é muito ligada, a gente conversa muito. Ela entrou... Eu tava lá no escritório, ela entrou, ela fechou a porta, ela chegou lá no escritório e falou assim, quem inverteu os índios? Porque a gente tem o mesmo, aquela coisa do feminino, a gente é muito parecidas. Aí esses dias foi colocar os coelhos, né? O casal de coelhos. Adivinha, no movimento inconsciente de alma, já tava colocando eles invertido. Então, a gente começa a prestar atenção, a gente quem, né? Eu comecei a prestar atenção, né? Então, assim, a gente começa a levar o olhar sistêmico para tudo. É isso que me encanta na Fê e no Adamo, porque esse é o objetivo deles, despertar esse nosso olhar para o dia a dia, desde que abre o olho até o final do dia, quando você vai dormir, né? E é isso, a gente entender que o fenômeno se apresenta o tempo todo, em qualquer lugar, essa é a maior ideia, né? Então, a Rosângela está perguntando aí qual lado. Essa é uma das... quem foi ótimo, né? Frases da feira, é isso aí. Porque quando a gente fala a gente generaliza. Constelação familiar é quem, quando, em que lugar, o que me cabe, o que é meu, de que forma eu falo. Então, a gente quem? A gente eu, a gente tu, a gente eu, a gente nós três. Então, muitas vezes, nós nos referimos na terceira pessoa para nós mesmos, né? Para eu mesma, falo a gente e sou só eu. Então, ou a gente fala todo mundo, né? Então, outra frase que eu gosto de falar é quando alguém fala, ai, guria, todo mundo foi eu. Nossa, todo o mundo. Nossa, o mundo todo, né? Então, constelação é a gente entender que quando a gente fala, a gente eu, a espécie toda, nós estamos nos entregando. E muitas vezes é fácil falar, aí a pessoa, aí alguém, mas eu quero dizer que sou eu. Né? Aí a pessoa faz não sei o quê, mas a pessoa quem? Que pessoa? Aí eu lembro do Nelson em aula, a gente quem, cara pálida? Era a frase do Nelson, ele olhava nos olhos e dizia, a gente quem, cara pálida? Né? E a formação do Nelson, quem teve a oportunidade de estar no campo dele, né? O Nelson formou com Hellinger,
Então ele tinha aquela postura que o Hellinger pede, né? Tudo era informação do campo, tudo que acontecia. Então, quando a gente ia fazer uma pergunta, o prof respondia isso abrindo o campo, né? Para que cada um pudesse ver do seu lugar a resposta. Então, essa é uma ideia que a Fenômeno também tem, né? De a gente poder entender as respostas, que as respostas são diferentes para cada um de nós, que são as perguntas que movem, né? Porque as respostas, elas são uma resposta que eu tenho hoje, pode não ser a resposta que eu tenho amanhã. Pode ser diferente, eu posso ver isso de outro lugar, de outra forma, né? Então, vou passar pro bichinho aí, porque senão eu e a Márcia engatamos uma primeira. E vamos. Né? E a gente, quando vê, né? E aí o Adamo tá aí rindo do nosso sotaque. Não tô acompanhando. Não, Como super, seria a gente aí no Ceará, Adamo? super legal, assim, uma coisa que também, quando eu estava observando essa coisa de usar o agente, né? Ah, porque a gente faz isso, a gente faz aquilo outro. E é possível que, quando acionamos isso, é possível que revele uma dificuldade de apropriação, né? Como a Fernanda estava falando, assim. E talvez, se a gente parar para pensar agora, talvez a vida de adulto seja uma das coisas que a gente mais foge no dia a dia, né? Assim, porque às vezes eu fico ouvindo, às vezes até pacientes, né? Porque como eu escuto muito também, eu tenho uma etapa de escuta e uma etapa de intervenção. Nossa, a quantidade de coisas que eu escuto que a pessoa vai terceirizando, sabe? Assim, ah, porque eu estou insatisfeito por causa disso, eu estou infeliz por causa daquilo. E aí quando você pontua assim, tá, né? Mas quem é que está apontando a arma na tua cabeça e te exigindo que você permaneça nessa posição, né? E aí, muitas vezes a pessoa não sabe, e aí eu também me incluo nisso, né? Muitas vezes eu não consigo saber como foi que eu fui parar ali, né? É tão maluco isso, você para e diz assim, peraí, né? Como é que eu vim parar nessa experiência, nessa situação, nesse sentimento? E esse exercício já contribui absurdamente para a gente ir saindo das distrações, né? Assim, e aí a constelação, ela tem... Eu gosto muito de uma forma de olhar. A primeira vez que eu ouvi isso foi o John, né? Que é constelador, foi professor nosso, né? E provavelmente estará conosco aqui também, né? É um dos possíveis aí convidados. Ele não sabe ainda, mas é um dos possíveis convidados. Né? O John, porque ele é mais, né? Não é dessa primeira etapa, né? Então, o John trouxe assim, olha, a constelação serve para algumas coisas. Muitas vezes ela serve para trazer mais informações sobre um assunto. Então, às vezes a gente espera de uma constelação uma formação já profunda, sistêmica, inconsciente, mas ela cumprir essa etapa de trazer mais informações, muitas vezes, e em determinadas situações, é extremamente suficiente, né? E às vezes o suficiente é fazer uma intervenção em um nível inconsciente sistêmico, né? É, às vezes mobiliza, movimenta. Aí vai depender de vários fatores, vai depender da disponibilidade daquele momento, né? Do campo, da postura da pessoa. Aí tem inúmeros fatores para influenciar, né? Em que caminho a constelação vai seguir. Mas eu acho isso incrível, porque a gente, né? De novo, quando a gente usa muito a gente, é essa dificuldade de se comprometer. E eu me lembro até hoje de uma ratada, né? Que um professor deu eu não sei se vocês usam assim, enfim, eu não sei nem como explicar isso, assim, o professor no doutorado,
o aluno do doutorado falando assim, né? Eu tenho só mestrado, mas a gente fazia todo mundo junto. E o aluno do doutorado dizendo, ah, professor, mas é que nessa situação eu argumentei desse jeito porque eu não quis me comprometer. Ah, eu coloquei aquele teste porque eu não quis me comprometer. Ah, porque não sei o quê, porque eu não quis me comprometer. E ele disse assim, moço, você está escrevendo uma tese de doutorado, você tem que se comprometer. Então, a nossa vida, né? Com a minha vida, eu tenho que me comprometer. Eu tenho que fazer. É importante que eu faça esse papel de adulto, pare de terceirizar, né? De dizer o que as pessoas acham que sentem, ou que eu imagino que elas sentem sobre mim, e me comprometa nessas situações, nessas relações, né? E a constelação nos ajuda, ou pelo menos me ajudou, e eu tenho visto que as pessoas são ajudadas, né? As pessoas que, especificamente as que passam por atendimento comigo, a fazer esse caminho de apropriação, né? Eu acho isso muito bonito no modelo, né? De terapia breve das constelações. Isso quando o Adamo fala, e a gente falou agora sobre a gente, né? Quebrar esse paradigma de me posicionar, porque constelação familiar é o quê? É posicionamento, né? Eu entender o meu lugar mediante as coisas. Então, quando o Adamo fala, nossa, como eu acabei chegando a este lugar, né? Como eu deixei que isso acontecesse, como eu estou posicionada desta forma. E em coisas simples, em movimentos simples, e muitas vezes chamar um animalzinho de filho, ou dizer que a sogra é como uma mãe, ou dizer que um irmão foi minha mãe. Então, isso tudo nos tira do lugar, nos desconecta o pai e mãe, né? Então, tanto num posicionamento de eu dizer esta é minha opinião, né? Ou a gente, mas aí acontece com quem? Né? Voltando para o prof. A gente quem, cara pálida, né? Então, assim como o pensamento sistêmico que diz bonito para quem? Bom para quem? Legal para quem? Porque nem tudo é bom para todo mundo. E aquilo que é bom para um não é bom para o outro. Então, o olhar do pensamento sistêmico, né? O olhar das constelações, o olhar que o Hellinger traz, ele fala sobre isso. A gente começar essa formação, essa primeira etapa, né? Então, independente da profissão e daquilo que eu sinta, de eu levar para minha vida um posicionamento sistêmico, uma vida sistêmica. É como uma filosofia de vida. Então, quando a Márcia começou, eu disse, eu acho que a Fer vive as constelações. É porque é um caminho sem volta, é uma filosofia de vida. Qual é o meu lugar agora, nesta relação? Quando eu olho para o meu marido, qual é o meu posicionamento? Porque muitas vezes estou tentando ser mãe do marido, ser filha do marido, ser amiga do marido, né? Quando as pessoas dizem, nossa, minha filha, é minha companheira, né? O constelador já faz, peraí, cadê a hierarquia? Teu companheiro é teu marido, teus irmãos, que é de igual para igual, não a filha. Então, independente do que a gente vai decidir, cada aluno, no seu processo, vou fazer a formação, vou fazer um módulo só, é entender que isso é algo que tu vai levar para tua vida. Bom, a segunda etapa, que é a etapa profissionalizante, também posso continuar, o que não quer dizer que eu não vou levar isso para minha vida, que eu vou trabalhar como constelador, né? Mas é algo que tu vai estar em um lugar, né? Olhando para tudo que acontece ao teu redor, de um lugar seguro, mais tranquilo e entendendo o teu posicionamento. Perfeito. E essa é a preocupação, né, da Fê desde o início. Depois veio o bichinho de trazer esse movimento da pessoa, principalmente a questão até do que ela falou ali do Prof. Nelson, né? De estar no estado de presença para observar tudo no campo. E foi o que fez diferença, eu acho, né? Foi o que ficou muito forte com a gente, comigo, né? Na questão da formação com o Nelson. Era essa coisa, derrubava eu lembro de um fato que a colega derrubou a garrafinha de água, virou uma constelação, né? Então,
é isso, assim, essa preocupação da Fernanda, do Adamo, que a gente, os alunos, A tenham gente, nós essa três. confiança. Porque eu vejo, assim, o meu caso, né? Eu demorei muito tempo para sentir o campo, né? A questão, eu tenho uma insegurança que eu sei de onde vem, trabalho, mas eu acho que é isso no meu caso, é isso que eu preciso mais no momento. De aulas que me auxiliem nesse processo de entender o campo, de sentir o campo. E isso a Fernanda, ela é aqui, ó, que é uma das coisas que ela preza muito, sabe? Porque vamos fazer uma formação, a gente se torna responsável pelas pessoas que a gente está formando. E isso eu trago do reiki, assim, né? Eu sei que os professores de reiki que eu vou formar, quando eu monto uma turma de mestrado, por exemplo, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu fiz só 2 turmas de mestrado até hoje. Porque é uma responsabilidade muito grande. Não é só ali dar o curso, é o que a pessoa vai fazer com a informação que eu vou passar para ela. É responsabilidade energética minha também. Uhum, Né? sim. Então, é uma das coisas que eu venho também com o DNA da Luz da Serra, essa coisa de fazer com todo a responsabilidade geral do que tu vai fazer, de formar bons profissionais, de falar, por exemplo, assim, olha, a partir do momento que tu entrar para fazer uma constelação, estar na vida de alguém tem uma responsabilidade, né? E isso é uma das coisas que nós 3 conversamos bastante, assim, de formar, esse é o nosso maior objetivo, formar profissionais seguros e pessoas que querem usar para suas vidas saírem transformadas de lá. Uhum. E tanto que nós 3, quando idealizamos isso tudo, né, e sentamos, eu disse, olha, a grande ideia é que a gente possa passar o que é uma vida sistêmica, né? Porque muitas vezes nós ouvimos, né, quero o autoconhecimento, tô buscando a espiritualidade. E quantas coisas giram ao redor disso, né? A espiritualidade para cada um é de uma forma, assim como religião, como fé, como conexão. Então, olha, nós não vamos produzir lixo ou o mínimo possível durante a formação, né? Vamos evitar algo descartável durante a formação, né? Então, é um contexto todo de cada módulo, cada professor, dentro da sua expertise, vai trazer esse trabalho com a teoria, né? Então, por exemplo, lá o nosso primeiro módulo. O nosso primeiro módulo, que é a conhecer o pensamento sistêmico e as ordens do amor. Então, dentro de toda a vivência, onde a gente vai virar uma chave, como que nós vamos construir algo onde nós já sabemos tudo? Então, o primeiro módulo é para esvaziar, é para a gente quebrar tudo aquilo que a gente pensa como verdade, né? Aquilo que, nossa, para mim isso é bom, isso é ruim, isso está certo, está errado, essa mãe não devia ter feito isso, meu pai devia ter feito aquilo, para que nós possamos, dentro da formação e de todo o processo, olhar para a nossa história com uma postura sistêmica. Por quê? Porque nós já estamos apegados a uma história que nós contamos da nossa história, apegados aos rótulos que nós falamos sobre a nossa mãe. A minha mãe foi assim, minha mãe foi assado, minha mãe não fazia isso, o meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, a minha infância foi assim, eu fui pobre, eu fui rica, eu não... A gente já está tão apegado a essa história que a gente não consegue olhar para ela de outro lugar. Então, o primeiro módulo, onde a gente vai desconstruir para depois começar a construir de um lugar seguro a minha história, olhar para a história que eu conto da minha história e ver o que eu fiz disso. Uma das frases sistêmicas lindas, né, é olhar para a minha história e fazer algo, e o bom nesse sentido, né, o bom para mim. Vou fazer algo de bom com isso. Bom para quem? Bom para mim. Porque muitas vezes eu olho para a história, julgo a história, e quando julgo a história, não coloco o amor em ordem, não vou para o fluxo da vida, porque eu ainda estou tentando mudar o passado. Então, quando eu olho para a minha história, eu conecto com aquilo que aconteceu,
né? É como se eu tivesse fragmentada e aí eu conseguisse unir isso dentro de mim, eu consigo me liberar para fazer diferente. Então, entender a ordem do amor e desconstruir isso é a ideia do primeiro módulo, né? Então, E, olha quanta coisa que eu vou tentar de uma forma diferente, de um lugar diferente olhar. Uhum. e nós três vamos nos esforçar muito, né, para ajudar esse processo de virada de chave, porque parece ser algo simples, assim. Eu mesmo, quando comecei a estudar, parecia muito simples para mim. Era só entender um monte de conceito e ver como aplicar isso. Mas não é tão simples assim, porque não vem da razão, né? Não é de um lugar em que eu percebo que julguei, aí lembro para mim mesmo que devo me convencer que é importante parar de julgar, porque aí se eu começo a conversar comigo, eu já estou julgando, dizendo que é errado julgar, então já é um julgamento. Então não vem da razão, né? Vem de um lugar em que passa pela razão, sim, porque somos seres racionais, então eu não gosto dessa, né? Às vezes eu vejo discursos desvalorizando a razão, assim, né? A razão só prejudica, a razão só. Não, não, eu acho que passa pela razão também, mas não é só desse lugar que a gente vira essa chave para o sistêmico, né? A razão, ela tem uma contribuição, mas também a gente, muitas vezes, e aí eu percebo, eu precisei virar essa chave também de um outro lugar, né? De um lugar mais conectado, mais centrado, né? De um lugar relacionando emoção e razão, né? Então, esse primeiro módulo, nós três vamos nos esforçar muito para promover esse ambiente, estimular as pessoas a virar essa chave, né? Uhum. E essa é a grande ideia. Por quê? Porque a gente vai trazer a teoria, né? Uhum. Eu, o Adam e cada um dos professores que vão fazer parte dessa caminhada, vamos trazer a teoria, mas vamos vivenciar ela. Então, todos os módulos, eles terão a teoria como falada, vão ter momentos de filosofia, onde nós vamos trazer trechos dos livros do Hellinger, para que possamos lê-los e cada um do seu jeito perceber e conversar, mas principalmente colocar essa teoria no campo e experienciar ela em níveis diferentes de consciência. Alguém perguntou ali quantos módulos? São 3 módulos divididos em 6 aulas, né? Isso. Então, como São se 18 fossem... módulos. Isso, são 18 módulos em 3 etapas diferentes. Depois, acho que vai estar tudo especificadinho ali no Insta da Luz da Serra, né? E quem quiser mais também da Casa Verde nos chama, né? Para a gente explicar melhor. Mas como vai funcionar? A primeira etapa, que tem 6 módulos, começa agora em junho, né? Já é mês que vem. Então, e ela vai até novembro, são 6 meses, onde alguém também tinha escrito aí, fala sobre cada um dos módulos. O primeiro módulo, né, é essa virada de chave para o pensamento sistêmico e conhecer as ordens do amor, né? O que o Hellinger deixou dito assim: nós não discutimos o amor. Olha só que lindo. E quantas vezes nós, como espécie, falamos assim: nossa, isso não é amor. Essa pessoa não ama a mãe. Nossa, aquela mãe não ama o filho. E o Hellinger deixou muito claro que nós não discutimos o amor, porque tudo que se apresenta na Terra é amor. Apenas se dividiu em 2: o amor que cura e o amor que adoece. Então, nessa primeira virada de chave, ao entender as ordens do amor e perceber as dinâmicas dessa ordem na nossa vida, o segundo módulo, a nossa criança, a conexão com a nossa criança, poder começar a reconstruir ou ressignificar, se achar melhor o nome, reposicionar, olhar de um outro jeito a nossa história. A nossa grande conexão é com a nossa criança, porque é na gestação e na primeira infância que nós formamos nosso caráter e a nossa personalidade.
Então, tudo isso, todos os dilemas da vida adulta trazem traumas da nossa criança ferida, da nossa infância e de tudo que aconteceu lá. Então, o segundo módulo é a conexão com a nossa criança interior. O terceiro módulo, a conexão com a mãe. O quarto módulo, o pai. O terceiro módulo, a triangulação e a família que nós formamos. E o sexto módulo da primeira etapa é o dinheiro e a vida profissional. Então, aqui concluída a primeira etapa, né? Onde nós batizamos com o nome de um terapeuta só leva o seu cliente até onde ele foi. Aí, quem decidir continuar a formação, aí a gente vem para a parte profissionalizante. O que não quer dizer que depois precisa trabalhar com constelação. Onde vai entrar o direito sistêmico, a medicina veterinária sistêmica, a saúde e doença, que aí serão o Prof. Mesquita, o defensor público, o Dr. Pedro, e o veterinário a gente tá ainda penduradinho, né, amiga? Ainda ele não deu o ok aí para nós, mas vamos guardar porque é uma surpresona. E aí depois teremos os módulos de atendimentos individuais, atendimentos em grupo, né? Onde já vai começar o pessoal a praticar. Dizendo que, desde o primeiro módulo, iremos praticar, né? Nos exercícios com os outros. Então, aí a gente fecha a segunda etapa, que se inicia no ano que vem, em janeiro, essa segunda etapa. Na metade do ano que vem, a gente entra, então, na parte final. Agora estou pronto para algo maior. Onde nós vamos fazer as especializações, né? Vai ter a organizacional, para quem quiser trabalhar com as constelações nas empresas. Vai ter a sexualidade sistêmica, a numerologia, a constelação e a espiritualidade. Então, tudo isso a PNL, vai ser o Adamo que vai dar, né? A PNL e a hipnose, o eneagrama sistêmico. Então, tudo isso é algo que nós vamos ir construindo juntos. Mas é super possível fazer um módulo. Eu vou querer fazer só esse módulo, né? Para eu me formar, né? Tudo, vou fazer todo o curso. Mas se alguém está assistindo aí e dizer, eu não vou poder até o final do ano, um final de semana por mês, porque é uma sexta e um sábado por mês. Domingo. Né? Isso, um sábado e um domingo por mês. Eu não vou poder em tal mês, mas gostaria muito de olhar para minha criança, gostaria muito de olhar minha conexão com a minha mãe. Pode vir e fazer só esse módulo. Perfeito. Eu acho perfeito. Eu amei, né, a dedicação, né, porque eu tô na parte organizando ali, né, eu sou os bastidores, tô aqui, né, Casa Verde, mas a dedicação deles, gente, para organizar esse conteúdo, convidar os professores, arquivo para lá, arquivo para cá, reunião. Então, assim, ó, eu tenho, como a Márcia falou, vai ser um sucesso, né? E eu tô muito feliz de estar nesse projeto com vocês. Lindo. Alguém tem alguma pergunta? Antes, alguém tinha perguntado sobre o posicionamento do feminino e do masculino, tá? Então, existem vários estudos sobre isso e aquilo que nós percebemos no campo. Por exemplo, uma pergunta dessas no módulo, a gente colocaria no campo para que essa pessoa percebesse a resposta, tá? Uhum. Por quê? Para algumas pessoas, o posicionamento está inverso, né? A mãe está no lugar do pai, o pai está no lugar da mãe. O que está escrito na teoria do Hellinger, né? A nossa mãe fica atrás de nós à esquerda e o pai atrás de nós à direita. Quando nós estamos de frente para eles, nós temos um pontinho aqui, que é a inversão de polaridades. Então, se nós estamos no contrafluxo ou de frente para os nossos pais, a nossa mãe fica à nossa frente à direita e o pai à nossa frente à esquerda. Quando eu estou no fluxo da vida, que eu ancoro os meus pais atrás de mim, a mãe à esquerda, o pai à direita. Tá bem? E aí a gente começa a se observar, né? Eu tenho uma foto dos meus pais, uma foto do dia do casamento deles.
e você olhando de frente, eles estão posicionados errados. E não quer dizer também que seja errado, né, Marcinha? Era o Errado não, mas posicionamento. Porque é aquela... Tu visualiza e você guarda aquilo como informação, né? porque o que acontece? Essa é a grande ideia quando a gente começa a estudar o pensamento sistêmico. O feminino e o masculino, que nós todos temos, né? Dentro de nós tem pai e tem mãe. Nós somos metade pai, metade mãe. Sem a mãe não teríamos o pai, sem o pai não teríamos a mãe. Então nós somos metade cada um. Mas entender que existe um posicionamento do feminino, o feminino que é a noite, que é o tranquilo, que é o óvulo, que é o antigo, né? Então, enquanto o espermatozoide, o masculino, o yang, a força, o dia, o movimento, o foco. Então, tudo isso vive em nós. Então, quando há essa inversão de polaridade, às vezes nós temos mulheres mais fálicas, mulheres mais yang, mulheres que muitas vezes excluíram o masculino, homens mais tranquilos, homens mais afetuosos. Então, o que faz essa inversão de polaridade, muitas vezes, uma mamãe que foi mais ausente e um papai mais presente, ou uma mamãe ausente e alguém que supriu o lugar da mãe, um irmão, uma avó. Então, são infinitas possibilidades. Respondo aqui, né, para não deixar passar batida aí a pergunta, mas em cada caso é um caso. Nós conhecemos a teoria, mas o fenômeno é individual. Nós somos seres iguais em espécie, mas cada um com um DNA, cada um com uma impressão digital. Então, cada constelação é única. O fenômeno dentro de cada casa, por mais que a gente entenda a teoria, ele se apresentou de formas diferentes. Ai, que lindo. Adamo, quer complementar? Desculpa, quer falar alguma coisa? Eu não sei como a gente está de tempo aqui. Quero aproveitar para agradecer também, porque eu confesso que algo que estava no meu roteiro, assim, não era algo que, né, eu fui aprender as constelações para agregar ao que eu fazia. Quando a Fernanda veio com o convite, eu me empolguei bastante. Inclusive, eu funciono muito assim, né, também, meio que indo percebendo como que as coisas vão se construindo, o que é que está acontecendo ao redor. Então, para mim foi uma alegria e realmente, assim, espero que quem nos ouviu já saia com alguma reflexão, com alguma eu não diria uma transformação, né? Mas sim algum grau de mudança, algum grau de transformação, porque o importante é a gente usar todas as possibilidades para a gente ir aprendendo sobre nós mesmos, né? Eu acho que a grande chave é isso, assim, porque uma das vida foi quando eu descobri que tudo que eu olho fora, eu só consigo reconhecer porque tem dentro, né? Então, se eu olho para alguém e digo, ah, fulano é muito egoísta, né? Que egoísmo tem em mim que me fez reconhecer o egoísmo do outro? Ah, fulano é muito raivoso. Ah, fulano é muito, né, é mentiroso. Então, essas coisas só são, né, o que está fora é só espelho. Então, isso, se as pessoas que nos ouviram já saem com um pouco dessa reflexão, desse impacto, nossa, eu já estou muito feliz. E tenho certeza que o grupo, né, que vai estar com a gente em junho vai ser um grupo que realmente já está se conectando, né? E aí que esses momentos também sirvam como convite para aquelas pessoas que estão se conectando a alguma coisa e não sabem o que, aí vão descobrir que são essas três figuras que estão aqui conversando no Instagram uma hora dessas. Sim. Então, sim, né, Marcinha? Ficamos nós três à disposição. Quem assistiu a live agora, quem vai assistir a gravação depois,
nos chama no privado aí do Instagram, pega os nossos números nos posts aí, que a gente vai respondendo as questões, as dúvidas. Assim que vamos tendo os professores, agora esses que já estão certos, nós já vamos começar a divulgar. Se sentiu chamado de fazer um módulo conosco, ou enfim, a formação como um todo, vai se inscrevendo e fazendo passo a passo, né? A primeira etapa, depois me inscrevo para a segunda etapa. Não é tudo agora, nossa, já vou assumir esse 1 ano e meio aí de estudos, né? Posso me inscrever para a primeira etapa, essa etapa de autoconhecimento. Depois de ter concluída essa, eu vou ter mais quase 2 meses para decidir se continuo na próxima. Então, se sentiu o chamado, quer conversar conosco, com um de nós, mandar mais perguntas, manda, a gente fica à disposição para responder. Então é isso, gente. Agradecer a formação desse fenômeno, né? Que foi dado start aí, né? Assim como o Adamo falou, eu acredito que um grande grupo está se formando. Eu tenho certeza que vai ser um movimento muito especial que a gente vai fazer, e o primeiro de muitos. Vai vir essa é a primeira formação que a gente vai estar aí proporcionando. Então, quem tiver dúvidas, tiver perguntas, quer esclarecimento, a gente agora vai começar a divulgar com força total, né? Nos próximos dias, aqui na próxima semana, a gente vai entrar com material. Então, fiquem atentos, que vai vir muita informação. Ó, Carol, do Japão. Carol, essa é presencial, você vai ter que mudar para o Brasil. Linda, vai ter que Carol. voltar para o Brasil para fazer. Um beijo aí para Carol. Carolzinha, linda. Então, é só chamar, né? A gente vai começar a divulgar com força total. E vocês vão ver muita gente por aqui. A ideia é fazer mais lives, talvez uma só de perguntas e respostas, auxiliando. Então, foi dada a largada para esse projeto maravilhoso aqui, publicamente, né? A gente estava nos bastidores, agora a gente está aí mostrando a carinha. Então, respondendo até um pouquinho a pergunta da Carol, vou chegar já já. Opa! Vou poder conhecer a Carol ao vivo aí, que será uma honra. Olha só, a formação, o primeiro módulo é 20, falei certo, Adamo? 20 de junho. Então, nós temos aí um pouquinho mais de 40 dias para o início. Uma pergunta que eu recebi essa semana, Marcinha, que eu acho bem importante a gente registrar aqui, o número de pessoas, tá? Então, nós temos o número mínimo de 15 alunos e o número máximo de 30, né? Então, a turma ela vai ser de 15 a 30 alunos. Esse foi uma das perguntas de uma pessoa que me questionou, que já é consteladora, né? Mas quem tá nesse mundo já sabe. Eu fiz 2 formações do zero, comecei desde a primeira aula, fora todas as outras que a gente faz, porque é um processo, o Adamo deve ter feito 2 do zero também. E outras que tu vai fazendo aqui, daí faz de bonecos, aí faz a estrutural, aí faz a formação na água, aí faz dos arquétipos, aí faz das formas geométricas, enfim. Então, uma pessoa me perguntou, eu disse, Fer, eu tive a oportunidade de fazer e era uma turma super grande e eu senti que eu quero uma turma menor. Então, quem sente o chamado também de estar numa turma mais reduzida, né, de 15 a 30 alunos, essa é a nossa ideia. Então, e outras dúvidas que forem surgindo, a gente fica super à disposição para responder. Isso aí. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Fê. Boa noite, Adamo. A gente se vê na próxima reunião. Isso! Amanhã à tarde. E gratidão mais uma vez por estar nessa parceria aí com vocês. Linda, minha amiga. Vai ficar gravada, a gente já vai entrar aqui, então depois eu vou divulgar, então estejam atentos que vem muita coisa por aí. E quem sentiu o chamado também pode chamar a Marcinha, porque a gente vai fazer uma aula online gratuita, tá? Mas vai precisar se inscrever. Ela vai ser gratuita, mas vai precisar se inscrever. Então, eu vou querer fazer essa aula, talvez para decidir, ou talvez simplesmente para fazer, né? Entre em contato aí com a Casa Verde.
Legal. Beijo. Beijo. Namastê! Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença.